Agora, nós podemos obter esse resultado importante de uma outra maneira um pouco mais rigorosa e que também ajuda a entender melhor o significado dessas taxas de variação de um vetor do ponto de vista de um referencial inercial e taxa de variação do mesmo vetor do ponto de vista do referencial que acompanha os movimentos do corpo rígido. Suponha que isso aqui seja um referencial inercial e o corpo rígido está em movimento de rotação relativamente ao referencial inercial, digamos, sigma. Se nós chamarmos de E1, E2, E3, os unitários ao longo dos eixos fixos no espaço, e se nós introduzirmos um sistema de eixos fixo no corpo, com os unitários correspondentes, E'1, E'2, E'3, qualquer vetor, como nós temos duas bases para os vetores no espaço tridimensional, qualquer vetor pode ser escrito tanto como uma combinação linear dos elementos E1, E2, E3, vamos chamar os coeficientes de EI, como também pode ser decomposto na base EI', vamos chamar as componentes correspondentes de GI'. Para um observador no referencial inercial, os vetores E1, E2, E3 são vetores constantes, vetores fixos. Portanto, dGdt inercial é a mesma coisa que, usando esta decomposição do vetor G, os vetores EI são constantes, então essa derivada em relação ao tempo é dada por dGi dt EI. Em outras palavras, do ponto de vista do referencial inercial, um vetor só varia com o tempo se suas componentes variarem com o tempo, porque os vetores de base são fixos. Agora, essa mesma taxa de variação dGdt inercial pode ser escrita usando esta outra forma equivalente de expressar o vetor G. Então nós teremos, em geral, do ponto de vista do observador inercial, um dado vetor G decomposto na base EI', vai ter uma dependência temporal nas componentes e também os vetores de base EI' mudam relativamente ao referencial inercial, já que esse corpo rígido está em movimento. Então, o dGdt inercial é composto por esses dois termos. Agora vejam, este primeiro termo aqui é a taxa de variação temporal deste vetor, tratando esses vetores EI' como se fossem constantes. Se os vetores EI' forem considerados constantes, esse vetor só muda com o tempo por causa da variação temporal das componentes. Mas esses vetores são constantes, os vetores EI', para um observador fixo no corpo rígido. De modo que esta expressão aqui é que define dGdt do ponto de vista do corpo de um referencial, de um observador
que acompanha os movimentos do corpo rígido. Para um observador que gira juntamente com o corpo rígido, esses vetores de base, E', 1, 2, 3, são vetores fixos. Então, para um observador fixo no corpo rígido, um vetor só muda, do seu ponto de vista, se as suas componentes ao longo das direções 1', 2', 3' mudarem. Então a diferença entre dg/dt inercial e dg/dt do corpo é dado por esse termo aqui. Mas esta expressão aqui, ó, aplica-se a qualquer vetor. Em particular, aplica-se aos vetores de base E'. Portanto, usando DE', nós temos que DE' é dômega vezes EI', substituindo G por um vetor qualquer da base de vetores fixa no corpo rígido, donde DE' dt é igual a dômega maiúsculo sobre dt vezes E', isto aqui é ômega vezes EI'. Portanto, se nós substituirmos DE' dt por esta expressão nessa equação aqui, o resultado final é o seguinte: dg/dt inercial é igual, esse primeiro termo define dg/dt do ponto de vista do referencial fixo no corpo, mais soma de G' vezes DE' dt, que é ômega vezes E'. Mas isto é a mesma coisa que dg/dt do corpo, mais esse ômega é um fator comum em todos os termos da soma, então isso pode ser escrito como ômega vezes soma. Aqui faltou linha. Mas isto aqui é o vetor G. E nós obtemos o mesmo resultado obtido anteriormente, que diz que a taxa de variação temporal de um vetor em relação ao referencial inercial é igual à taxa de variação deste vetor relativamente a um referencial fixo no corpo rígido, mais o produto vetorial de ômega por G. Nesta dedução fica um pouco mais claro o significado dessas duas taxas de variação temporal de um vetor. A taxa de variação relativamente a um referencial inercial, que nós costumamos dizer que é um referencial fixo no espaço, e a taxa de variação do mesmo vetor relativamente a um referencial fixo no corpo rígido em rotação.